Bom, a gente viu que os combates continuam e a gente pode sofrer consequências da falta de fornecimento de fertilizantes. E isso é muito necessário. Nós temos uma grande dependência de fertilizantes que vem da Rússia e também da região ali da Ucrânia. Nós seguimos, então, repercutindo o que podem ser possíveis impactos desse conflito nessa falta do fertilizante. Eu vou conversar agora com Marcos Fava Neves, ele que é especialista CNN em agronegócio. Muito boa tarde. Qual que é a alternativa? O que o Brasil pode fazer para que esse setor não venha a ser tão afetado pela interrupção no fornecimento de fertilizantes ali daquela região em conflito? Bom, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Eu acho que um ponto que o Brasil pode levantar a bandeira. Nós estamos numa situação gravíssima de preço dos alimentos no mundo. São os mais altos aí em décadas, aquele índice da FAO que sempre sai. Isso aí por causa que tivemos problemas climáticos, o custo de produção aumentou muito, o petróleo. Enfim, o que nós precisamos agora, e acho que o Brasil pode levantar essa bandeira, é que embargos não vão sobre fertilizantes. Porque senão nós vamos criar um problema mais adiante, que é da menor produção de grãos, afetando mais ainda, Carla, esse problema hoje dos enormes preços que nós estamos vivendo. E quanto mais alto o preço dos grãos, mais aumenta a fome no planeta, porque as pessoas não conseguem ter acesso com a pouca renda que elas têm. Então, acho que um primeiro ponto básico é liberar o comércio de fertilizantes e não deixar o fertilizantes ficar sob qualquer tipo de embargo. Acho que essa seria uma das medidas importantes que o Brasil poderia levantar essa bandeira, que é uma bandeira de paz. Quando você tem problema de fome, você tem um problema de agravamento de conflitos no mundo todo, né? Professor, quando o senhor fala em embargo, o senhor fala que isso também está incluído naquelas sanções econômicas, que são muito mais amplas do que apenas a questão dos fertilizantes. Isso poderia afetar, como o senhor diz, a produção de alimentos e isso abala o mundo todo. Agora, o problema é que as sanções econômicas, elas incluem a impossibilidade de a Rússia fazer negócios internacionais. Então, a gente, por exemplo, teria dificuldade até de enviar o pagamento por determinados itens, né, que estão sendo comprados da Rússia, isso não só o Brasil, obviamente, o mundo inteiro. Então, essas sanções, elas foram um remédio amargo demais, elas foram um tiro de canhão muito grande na Rússia, já que elas terão consequências para muitas pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis dentro da própria Rússia e no mundo? Olha, todas as sanções que vão criar um problema alimentar no planeta, elas estão exageradas e precisam ser repensadas. Como você colocou muito bem, Carla, o que está acontecendo lá hoje? Você não consegue transporte, algumas fábricas da Ucrânia e do leste europeu estão parando por causa do preço do gás, os portos estão fechados, teve caso de bombardeio de navio, então você tem esse problema de produção, você tem o problema do transporte que está bloqueado, você tem o problema do preço do petróleo, que faz com que esses insumos fiquem mais caros ainda, e isso tudo além do problema que você falou do SWIFT, né, da questão do pagamento. Agora tem um detalhe importante, o Brasil aparentemente não está considerado na lista que a Rússia acabou de levantar dos países inimigos da Rússia nesse momento. E também não vejo problemas do setor privado brasileiro, porque não é o governo que importa, né, Carla? Quem importa são as empresas que estão operando aqui no Brasil. Eu não vejo problemas agora do Brasil e essas empresas usarem outros portos da Rússia para trazer fertilizante para cá. Porque, Carla, os russos precisam continuar produzindo. As empresas de fertilizantes da Rússia têm sua folha de pagamento, têm sua cadeia de suprimentos, elas precisam funcionar. Professor, né? Vou lhe interromper um minutinho, porque nós vamos só mostrar o avião da FAB decolando, levando ajuda lá para a Ucrânia, né? Para o aeroporto de Varsóvia, na Polônia, que é um país vizinho. Então, você está vendo aí as imagens ao vivo da decolagem do avião da FAB, que está levando medicamentos, levando purificadores de água, levando alimentos, como disse aqui o nosso analista Gustavo Uribe, levando os itens
que são necessários nesse momento lá para ajudar os refugiados ucranianos, também geradores de energia, porque um dos problemas também que se tem com os ataques russos é a instabilidade em alguns itens de infraestrutura, como água, energia, internet. Então, o avião da FAB levando alguns itens que são necessários nesse momento para os refugiados ucranianos. Obviamente, ele não vai poder pousar na Ucrânia, vai pousar no aeroporto de Varsóvia, na Polônia, e deve trazer aí em torno de 60 brasileiros que manifestaram a vontade de voltar ao Brasil, saindo de território em conflito. Bom, vimos aí então o avião taxiando, levando esses itens, a gente mostrou ao vivo. Eu volto agora então a falar com o nosso especialista CNN, Marcos Fava Neves, que estava explicando como essa questão das sanções econômicas à Rússia pode prejudicar o setor de produção de alimentos. Gostaria que o senhor continuasse então, professor. Então, só dando sequência à linha de raciocínio, nada impede hoje as empresas que operam no Brasil com fertilizantes de buscar fertilizantes em outros portos da Rússia que não estejam ali no Mar Negro, que podem originar produtos, até porque essas fábricas de fertilizantes, elas precisam continuar funcionando. Elas têm os seus funcionários, ela tem a cadeia de suprimentos. Então, não é que nós temos hoje um grave problema de oferta de fertilizantes no mundo. Ele está à disposição. O que está atrapalhando um pouco é a logística, o que está atrapalhando é lá na Ucrânia. Enfim, tem pontos aí que dá para a gente resolver. Professor, houve também um problema entre o fornecimento que vinha de Belarus, né, que não pôde ser embarcado por causa de um bloqueio no porto. Isso já está solucionado? E como é que está o nosso estoque de fertilizantes nesse momento? O senhor tem essa informação? É ótima a tua pergunta, porque Belarus também é um importante fornecedor, né, a Bielorrússia, e ela está com problemas hoje porque ela escoa, você vê mais uma vez o problema do transporte e da logística, ela escoa o fertilizante pela Lituânia, que proibiu esse escoamento em virtude do embargo. Esse, por exemplo, é um tipo de medida que poderia cair por se tratar de fertilizante, e volta a explicação que eu dei aqui há um tempo atrás. E o Brasil, ele precisa, em dois grandes momentos, para ser bem simples para as pessoas, ele precisa do fertilizante, que é agora, quando a nossa segunda safra, já colhemos a primeira e plantamos um monte de milho, que precisa ser boa essa safra, o milho precisa de alimento para crescer, e nós vamos precisar de novo de uma quantidade grande no final de agosto, setembro, quando o Brasil planta a sua mega safra de verão. Para essa safra agora, o produto já está aí, não tem problema. Nós temos para mais 3, 4, 5 meses. O problema é a safra de verão, porque ela precisa de uma quantidade muito grande, e esse produto também, Carla, ele é um volume grande, a logística dele é complicada. Então não adianta a gente ficar agora 2, 3 meses importar e achar que em 2 meses a gente consegue trazer tudo, porque opera no limite. O navio, o porto, a estrada, ele precisa pegar carona com o avião que está levando, com o navio que está levando a soja para o porto, ele precisa voltar nesse caminhão, que está levando, ele precisa voltar. Enfim, tem um monte de coisa sofisticada, que é um modelo que opera meio que no limite, e quando você dá um estresse de 15 dias, um mês e meio, demora para conseguir normalizar. Isso é o que está nos preocupando. Mas o Ministério está trabalhando e o Brasil, nesse momento, deve olhar para os seus outros países parceiros, como o Canadá, o Irã e outros, e buscar alternativas importantes aí para não faltar em setembro, porque aí seria muito ruim, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, porque o mundo depende de uma mega safra do Brasil a ser plantada em setembro, a ser colhida em janeiro do ano que vem, para tentar normalizar essa situação de preços muito altos que nós temos das commodities. A gente agradece aqui a participação do Marcos Fava Neves, que é o especialista CNN em agronegócio. Muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado a vocês, valeu, gente.